Olá, irmãos, amigos, paz seja com todos. Graças a Deus por mais um dia de vida que o Senhor nos dá para que estarmos aprendendo um pouco mais de Sua palavra. No dia de hoje, nós veremos um trecho das Escrituras bastante intrigante. Intrigante por quê? Porque Jesus tinha poder para resolver um problema, mas não o resolveu imediatamente. Qual o propósito de Jesus em se permitir ser tentado por Satanás no deserto? Nós vamos ver daqui a pouco isso. Mas antes eu quero fazer com você uma oração. Querido Pai, nós te agradecemos por este dia que o Senhor nos concede e pedimos perdão pelos nossos pecados. Nos ajude a guardar a tua palavra, a compreendê-la e praticá-la em nosso dia a dia. É o meu pedido em nome de Jesus. Amém. Hoje percorreremos mais um trecho do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. E nós intitulamos Jesus, você, eu e Mateus, onde veremos uma introdução, por que Jesus venceu a tentação, podemos vencer as tentações, os primeiros discípulos e conclusão. Introdução. Neste capítulo é narrada a tentação que Jesus suportou no deserto. Em certos momentos da vida, todos nós seremos tentados. E uma pergunta: quem pode vencer a tentação? Todos? Ninguém? O que você acha? Nós temos condições de vencer as tentações ou a carne é fraca e por isso nós não temos condições de resistir às tentações? Por isso que nós somos pecadores. Será isso mesmo? Este pensamento estaria de acordo com a palavra de Deus, com o que Jesus veio nos ensinar? Vamos ver? Versículo 1 do capítulo 4. Então, foi conduzido Jesus pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo Jesus jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Aqui a fotozinha do deserto. E depois de ser batizado, depois de o Espírito Santo vir sobre Jesus em forma corpórea de pomba, depois de Jesus ter ouvido uma voz do céu, em que Deus dizia que ele era o seu filho amado, em quem tinha prazer, o Espírito Santo leva Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Já vamos extrair uma lição daqui. Quando você estiver em um deserto, não é em viagem a um deserto ou em passagem por um deserto de areia. Aqui o deserto simboliza, representa uma dificuldade, um estado de necessidade, de privação, uma situação angustiante. Nem sempre não é um trecho de nossa vida que Deus preparou para que passássemos por ele. Desculpa, nem sempre nós passaremos por dificuldades na vida por alguma coisa de errado que nós tenhamos cometido. Muitas vezes nós passaremos por dificuldades porque Deus preparou aquele trecho para que nós passássemos por ele. Aqui a palavra de Deus está dizendo que o Espírito Santo conduziu Jesus ao deserto. Muitas vezes você vai passar por um deserto e não foi porque o diabo te jogou naquela situação. Foi porque Deus te conduziu até ali, porque Ele queria te ensinar alguma coisa fantástica que em outro lugar você jamais aprenderia. Mas vamos ver o que Jesus nos deixou de lição nesta passagem dele pelo deserto. Depois de 40 dias e 40 noites sem comer, Jesus teve fome. Não, Jesus não estava olhando mensagem no celular aqui. Jesus estava sentado apenas, estava com fome, o seu corpo estava cansado. Jesus não estava com o celular aqui. Jesus deixou o celular em casa. Foi consagração. Não é aquela consagração que alguns fazem com o celular na mão, que nem vê a hora passar. Aliás, alguns se consagram mais com o celular na mão do que com a Bíblia na mão.
Às vezes com a Bíblia ele está lendo e está comendo, e com o celular está fazendo jejum. Não larga nem para comer. Mas deixando isso de lado, vamos prosseguir. Então, Jesus, já esclarecemos que não estava mandando mensagem de celular. Jesus estava fragilizado aqui. Ele estava fraco, humanamente falando. E uma observação que eu coloco: o diabo atacará em momentos de privações e dificuldades, e certamente nos de distração. Sim, o diabo vai atacar nos momentos de distração. Por isso a Bíblia diz para nós orarmos e vigiarmos, estarmos atentos, estarmos ligados no céu em pensamento, porque o diabo ele vai tentar, através de alguma sutileza, te enganar. Foi o que ele tentou fazer com Jesus. Jesus ali no deserto, com fome já, o diabo vai se chegando a ele. E aí vem com uma conversa fiada para cima de Jesus. Chegando-se a ele, o tentador disse: Se tu és o filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Olha só. O diabo não estava duvidando que Jesus era o filho de Deus. O diabo sabia quem era Jesus. O diabo estava tentando levar Jesus a encontrar facilidade em sua consagração. O diabo estava oferecendo para Jesus uma oportunidade de se livrar de uma privação. O diabo estava oferecendo para Jesus uma oportunidade de Jesus se livrar de uma dificuldade pela qual Jesus estava passando, que era fome. E assim o diabo faz conosco também. Nos momentos de dificuldade, de luta, de tristeza, o diabo vem com uma solução incrível. Você fala, eu não conseguiria pensar em uma solução melhor. Até que o diabo não parece ser tão ruim, porque ele está dando uma solução brilhante. Não é porque o nome dele era Lúcifer, que significa portador de luz, ele dá ideias brilhantes. Não, ele dá ideias de trevas. O diabo estava oferecendo um atalho para Jesus. O diabo estava oferecendo uma oportunidade de Jesus resolver um problema, mas não de acordo com a vontade de Deus. Veja só, é pecado ter fome? Não. É pecado comer quando se tem fome? Não. Se Jesus transformasse pedras em pães e comesse, o fato de comer tornaria Jesus um pecador? Não. Jesus poderia transformar pedras em pães? Poderia. E não fez por quê? Para mostrar para mim e para você que não é só de pão ou de coisas materiais que vive o homem. O homem pode passar por momentos de dificuldade material, momentos de dificuldade financeira, mas não pode passar sem a palavra de Deus. E isso Jesus quis deixar claro para mim e para você. Ele respondeu para o diabo: Diabo, não vou transformar pedras em pães. Porque está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aqui Jesus estava dizendo: eu dependo mais da palavra de Deus do que de qualquer outra coisa material. A minha esperança está na palavra de Deus, está na pessoa de Deus e não naquilo que os meus olhos veem, nem daquilo que eu sinto, porque muitas vezes os meus sentimentos, eles me enganam. Jeremias, ele diz isso, capítulo 17, versículo 9. Me corrija aí se estiver errado. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas e perverso. Quem o conhecerá? Então, cuidado, não ande por sentimentos, ande pela palavra de Deus, por aquilo que você sabe que está de acordo com a vontade de Deus. Essa é a primeira lição que Jesus nos ensinou aqui. Uma das lições. O diabo ele vai lançar tentações para que a pessoa seja reconhecida, receba reconhecimento. O diabo ele vai tentar trabalhar o ego da pessoa. O diabo vai tentar trabalhar o meu ego e o teu ego. O diabo vai dizer para você que se você fizer determinada coisa, você será importante.
Você terá reconhecimento da sociedade, dos teus parentes, dos teus amigos. Todos verão o valor que você tem. Conversa fiada dele. Não acredite nessa história. Olha o que ele tentou fazer com Jesus e Jesus sabiamente repeliu esta sugestão doida que ele deu. Então o diabo transportou a cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo, sobre a parte mais alta do templo, sobre uma das abas do templo. O templo tinha duas abas bem altas, uma no norte e a outra ao sul. O diabo o levou a uma dessas abas do templo, colocou lá e lançou um desafio para Jesus. O que o diabo disse a Jesus? Ele disse: Se tu és o filho de Deus, cuidado, o diabo ele é insistente. Começou com aquela história: se tu és o filho de Deus, transforma as pedras em pães. Recebeu uma espadada de Jesus, palavra de Deus, a espada é a palavra, Jesus deu uma espetada nele com a palavra, e aí vem novamente o diabo. Se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo. O Senhor disse que estava escrito, né, que nem só de pão viverá o homem, e também está escrito, olha o diabo citando as escrituras de maneira torcida. O diabo falou, está escrito que aos seus anjos dará ordens a teu respeito, Jesus. E tomar-te-ão, os anjos te tomarão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. O diabo citando as escrituras de maneira distorcida para causar confusão na mente de Jesus. Ele não levou a melhor, como aconteceu lá no Jardim do Éden com Eva. Lá no Jardim do Éden com Eva, o diabo ele distorceu as palavras de Deus e deixou Eva confusa. Deus falou que não era para Eva comer da árvore da ciência do bem e do mal. De todas as árvores, ela não poderia comer daquela árvore. O diabo se aproximou dela, Satanás, ali, depois de ter entrado na serpente, disse para ela o seguinte: Deus disse que não era para comer de toda a árvore? Eva já ficou confusa, falou: não, Deus falou que não era para comer e nem tocar na árvore do conhecimento do bem e do mal. E o diabo apresenta a desculpa para que ela comesse daquela árvore. Não é nada disso. Vocês não morrerão, mas vocês serão como Deus. Dizem alguns. Não, eu não vou falar. Eu não vou falar aquilo lá. Aquilo lá eu já falei uma vez. As irmãs não gostaram, ficou feio para mim e não é legal. Não, o que estão dizendo é o seguinte, que o diabo insistiu com Eva para que ela comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal. Falou, Eva, essa fruta vai deixar você bonita. Eva falou, não, Deus falou que não era para comer. Vai fazer você inteligente. Não, não vou comer. Vai fazer você igual a Deus. Não, não vou comer. E aí o diabo falou, come que emagrece. A Eva foi lá e comeu. Mas é brincadeira, isso não tem na Bíblia, tá certo? Esquece, por isso eu não vou falar isso. Prosseguindo, voltando à aula. Jesus respondeu para Satanás, não vem com essa conversa fiada de que está escrito na Bíblia, não. Você não vai me enganar. Porque está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Olha só que interessante. Jesus citando a Bíblia da forma correta. Claro, o diabo não cita a Bíblia da forma correta. Então tome cuidado quando você ouvir alguém conversando, dizendo, está escrito na Bíblia, está escrito na Bíblia. Veja se o contexto está de acordo com a interpretação que a pessoa está dando. Não pegue um versículo isolado e vá tirando conclusões. Isso é errado. Não faça isso. Certa vez um senhor chegou para mim e falou, está escrito, Mateus, cuida primeiro dos teus. Eu respondi, olha, o senhor me desculpa, mas este versículo não existe na Bíblia. Só ficou meio assim, cada um. Então, prosseguindo. Ah, olha que interessante. Quem é o Deus do diabo? Jesus. O diabo tem Deus. O Deus do diabo é Jesus Cristo.
Misericórdia, irmão. Jesus é o Deus do diabo? Sim, Jesus é o Senhor dos céus e da terra. É o Deus Todo-Poderoso. Vamos prosseguir. O diabo não se deu por vencido e fez o quê? Novamente transportou o diabo, transportou Jesus a um monte muito alto e mostrou a Jesus todos os reinos do mundo e a glória deles. Quem levou Jesus para o pináculo do templo foi o diabo. E o diabo também levou Jesus a um alto monte. Misericórdia, o diabo levou Jesus para lá? Levou. O diabo colocou Jesus em um alto monte e mostrou a glória do mundo. E disse para Jesus: tudo isto te darei se prostrado, se ajoelhado, você me adorar. Jesus olhou para ele e respondeu. Mas antes de dizer o que Jesus respondeu para o diabo, quero dizer o seguinte: a palavra de Deus, quando distorcida, não é a palavra de Deus, é a palavra do diabo. E não peça misericórdia, irmão. Eu não estou dizendo que a Bíblia é a palavra do diabo. Mas se ela for distorcida, ela vai levar a pessoa a fazer não a vontade de Deus, mas a vontade do diabo. O diabo distorceu a palavra de Deus. Ele tirou do contexto a palavra de Deus para tentar enganar Jesus. Você já deve ter ouvido alguém dizer: a Bíblia diz que eu sou livre. E a partir daí a pessoa interpreta que é livre para fazer qualquer coisa, inclusive coisas erradas. Outros ainda diz: o apóstolo Paulo ensinou: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Deus me fortalece, então eu posso fazer tudo. Em outro versículo diz que todas as coisas me são lícitas, me são permitidas, então eu faço qualquer coisa, porque afinal de contas Deus me libertou e Deus me ama e Deus não vai me lançar no inferno, porque Deus é amor. Esquece-se que Deus também é justiça. Então, algumas pessoas podem agir como verdadeiros filhos do diabo, distorcendo a palavra de Deus e tentando induzir outras pessoas a praticarem coisas erradas, citando a Bíblia. Citando a Bíblia. Algumas pessoas podem pensar: eu vou pecar porque a Bíblia diz que se nós confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda iniquidade. Está escrito isso? Está escrito isso. Mas não é para você pensar neste versículo antes de arquitetar um pecado para a tua vida. Isso é fazer da Bíblia a palavra do diabo. É usar a Bíblia para fazer a vontade do diabo. Exatamente. Vou frisar ainda mais um pouco. Se você pega o versículo que diz que Jesus perdoa todos os nossos pecados, e por causa desse versículo você pensar em cometer um pecado, porque já vai pedir perdão para ser perdoado, você está usando a Bíblia para fazer a vontade do diabo, que é te fazer pecar. Prosseguindo. O diabo, ele é distribuidor de fake news. Ele fala mentiras, ele distorce a verdade. O diabo lança tentações para que a pessoa receba poder e glória com atalhos. O diabo vive oferecendo atalhos. O diabo ofereceu para Jesus oportunidade dele saciar sua fome, mas não de acordo com a vontade de Deus. O diabo ofereceu a Jesus a oportunidade de ser reconhecido como filho de Deus, saltando de cima do templo, mas não era de acordo com a vontade de Deus, nem no tempo de Deus. E aí Jesus lançou mais uma tentação, oferecendo a Jesus a glória do mundo, oferecendo todos os reinos do mundo, todo o poder do mundo, para que ele fosse rei do mundo, como se ele não fosse, não é verdade?
O diabo ofereceu um atalho, ofereceu a oportunidade de Jesus ser o rei do mundo, porém, aliás, não porém, sem o sofrimento de passar pela cruz. O diabo, ele quer oferecer facilidade para as pessoas, para que as pessoas não façam as coisas da maneira correta. Vou dar um exemplo. É pecado ser uma pessoa abastada, ser uma pessoa rica? Não. É pecado ser rico cometendo crimes. Você pode ser uma pessoa rica. Você pode estar em uma situação financeira maravilhosa. Se você trabalhar duro, se você estudar bastante. Mas o diabo, ele oferece atalhos. Ele quer oferecer facilidade. Ele mostra como é fácil você entrar para a vida do crime, como é fácil você se tornar um traficante, um contrabandista de armas. O diabo oferece oportunidade para você ser um ladrão de banco, ficar rico de um dia para outro, de um momento para outro. O diabo sempre oferece atalhos. Deus não oferece atalhos. Se você quer fazer a vontade de Deus, você vai ter que suar. Você vai ter que dar exemplo. Você vai ter que fazer coisas das quais não se envergonha de contar para os teus filhos. Quer ser rico? A Bíblia diz que é perigoso. Você pode cair em várias tentações. Mas não é pecado ser rico. É pecado ser rico fazendo coisa errada. Não é pecado ser rico fazendo as coisas certas. Trabalhando e estudando, como eu já disse. Agora, se é para fazer coisa errada, se é para enganar as pessoas, você está seguindo o atalho de Satanás. Satanás ofereceu o atalho para Jesus, mas Jesus não aceitou. Ele percorreu o caminho mais longo e, percorrendo, ele fez a vontade de Deus. Ele não fez nada de que se envergonhasse depois. Vamos prosseguindo. O diabo, ele lança as tentações e cria atalhos. O diabo cria facilidades, mas são aparentes facilidades, porque Deus não usa atalhos. Tome cuidado. E aí Jesus disse: Satanás, você quer que eu me ajoelhe para você me livrar do sofrimento? Vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Eu não vou adorar ninguém que não seja Deus. Eu não vou adorar ninguém que não seja o meu Pai celestial. Você não vai me enganar, eu vou pagar o preço. Eu não vou terminar esta vida e eu não vou entrar na eternidade fazendo a tua vontade, de maneira nenhuma. Não aceito que você encurte os caminhos. Se eu tiver que sofrer, eu sofrerei, mas eu não vou fazer a tua vontade, porque há um lugar eterno e especial me esperando, e é para lá que eu vou. Agora, quanto a você, Satanás, você vai para um outro lugar, eterno e especial. É fogo, hein? Prosseguindo. Depois dessa, o diabo deixou. Jesus deu um cartão vermelho para o diabo aqui, o diabo fugiu e vieram os anjos e serviram Jesus. Jesus recusou as ofertas do diabo e foi recompensado por isso. Quando nós recusamos as ofertas que o diabo coloca à nossa frente para fazer as coisas erradas, para fazer as coisas mais fáceis, para fazer as coisas que não trazem sofrimento, quando nós recusamos essas ofertas do diabo, Deus nos recompensa. E aqui Jesus foi recompensado. Por que Jesus passou por essa tentação? Por um motivo: para mostrar para mim e para você como devemos fazer para vencer as tentações. Ok, irmão Marcelo, mas eu não entendi ainda. Não, eu vou explicar. Estamos chegando aqui já no final. Olha só. Jesus não quis aceitar o atalho que o diabo ofereceu.
Porque Jesus, lá em Mateus, capítulo 11, versículo 27, ele disse: todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Jesus recebeu todas as coisas do seu Pai. Não precisaria ficar pegando esmola com o diabo. Como nós vencemos a tentação? A lição de hoje, como vencer a tentação? Essa é a principal lição. Fazer como Jesus fez. A resposta de podemos vencer as tentações é esta. Só se fizermos como Jesus fez. Como fez Jesus. Jesus buscou a sua vitória na palavra de Deus. A palavra de Deus é que trouxe a vitória para Jesus. Jesus citou a palavra de Deus por 3 vezes. Jesus disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem. Está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Jesus teve discernimento para não ser enganado quando o diabo quis distorcer aquelas palavras, as palavras de Deus. Então agora você já sabe, você deve buscar na palavra de Deus. E como? Buscar conhecer a palavra de Deus. Jesus conhecia a palavra de Deus. O Espírito Santo, a Bíblia diz que ele nos faz lembrar as coisas. E nós só podemos lembrar de coisas que nós conhecemos. O Espírito Santo trabalha a palavra de Deus que nós conhecemos, aquela que nós colocamos para dentro do nosso coração. Se nós não procurarmos conhecer a palavra de Deus, com que material o Espírito Santo vai trabalhar em nossa vida? Como que nós vamos rebater as flechas de Satanás? Como nós vamos atacar o inimigo sem a palavra de Deus? Não há como. Jesus deu o exemplo, Jesus venceu pela palavra, pelo conhecimento da palavra. Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A palavra de Deus é viva e ela dá vida. Jesus usou a palavra de Deus, então conheça a palavra de Deus, leia a palavra de Deus, escute a palavra de Deus, estude a palavra de Deus, ouça pregações, ouça estudos bíblicos, se encha da palavra de Deus. É o segredo para vencer as tentações. Não há outro. Não há outro. Não adianta você chegar e orar: meu Deus, me livra dessa tentação. Ora, Jesus nos ensinou que nós devemos orar pedindo para que Deus não nos induza, não nos leve na direção da tentação. Mas Jesus aqui está nos dando um exemplo de como, além de orar, vencemos a tentação. Quando a tentação chegou, Jesus não caiu de joelho falando: meu Deus, me livra da tentação, me livra da tentação. Nada disso. Jesus não orou. Você viu Jesus orando aqui, quando o diabo veio oferecer para ele os seus pratos imundos? Não viu, né? Jesus usou a palavra. Então, se você usar a palavra, você vai estar no caminho. Então, coloquei número 1, Jesus buscou a vitória na palavra de Deus. Só isso? Quase. Tem mais um detalhezinho. Então não é só usar a palavra de Deus. Mas Jesus só usou a palavra de Deus. Jesus só usou a palavra de Deus. Mas não é só usar a palavra de Deus que funciona. Eu vou falar agora. Vamos lá. Jesus vivia de acordo com a palavra de Deus. Repetindo, Jesus vivia de acordo com a palavra de Deus. Por isso, ele obteve vitória. Você quer fazer como Jesus fez? Viva de acordo com a palavra de Deus. Jesus obedecia a palavra de Deus. Jesus fazia coisas que agradavam a Deus. Jesus não vivia fazendo coisa errada. Se você quiser vencer as tentações, ande nas pisadas de Jesus. Ande como Jesus andou. E como Jesus andou? Jesus carregou uma cruz. O que significa carregar uma cruz? Encarar um desafio. Não
não fugir das dificuldades, porque servir a Deus envolve uma renúncia. Envolve você falar não para algumas coisas. Você está casado. O casamento é um exemplo de algo que exige renúncia de outras. Quando você não é casado, você é livre para namorar com quem você quiser, com quantas pessoas você quiser. Calma, com quantas quiser, mas é uma de cada vez. Tudo bem? Enquanto está namorando com uma, não pode namorar outra. Isso aí já é pecado. Mas você é livre. Agora, se você decide se casar, você tem que abrir mão desses namoros. Ah, mas eu não gostaria de abrir mão do namoro. Então não case. É assim. Quer seguir Cristo? Quer vencer a tentação? Quer se dar bem na vida? Quer vencer as tentações? Quer usar a palavra de Deus e o diabo fugir? Faça uma escolha. Abra mão de algumas facilidades. Não ande por alguns atalhos e você vai ser vitorioso na tua vida. Quando você se prepara, quando você vive de acordo com a palavra de Deus, você se arma. Sim, você se veste. Você fica revestido de uma armadura que é invisível, mas espiritualmente conhecida. Ainda antes de falar sobre a prisão de João, no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 19, a partir do versículo 13, a palavra de Deus nos traz a história de 7 exorcistas ambulantes que saíam expulsando demônios das pessoas, dizendo o seguinte: esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. Em uma situação, o demônio virou para ele e falou: olha, eu sei quem é Jesus, conheço Paulo, mas vocês quem são? E partiu para cima deles. E conseguiu vencer 7 pessoas que estavam ali para expulsá-lo. Na verdade, o demônio é que acabou expulsando as pessoas, que acabaram fugindo nuas. Sim, apanharam que nem bode embarcado, como dizem alguns. Então, citar a palavra de Deus, mas se não se vive a palavra de Deus, não vai ter força nenhuma. Viva a palavra de Deus e quando você pronunciar o nome de Jesus, você vai ver o resultado que isso trará para a tua vida. Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, voltou para a Galiléia. Depois que Jesus saiu do deserto, ele tomou conhecimento da prisão de João Batista, que repreendeu Herodes por ter ficado com Herodias, mulher de Filipe, seu irmão. João foi parar no cárcere. E aí Jesus voltou para a Galiléia. E por que Jesus voltou para a Galiléia? Preste bastante atenção. E deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz: a terra de Zebulon e a terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galiléia das nações, ou a Galiléia dos gentios. Jesus, ele saiu de onde ele estava e foi para a Galiléia. Jesus saiu de Nazaré e foi morar em Cafarnaum, para que se cumprisse o que tinha sido dito pelo profeta, ou seja, para estar de acordo com o que Deus havia dito. Se você andar de acordo com o que Deus diz, a tua vida vai ser uma bênção. Entendeu? Jesus, quando pronunciava a palavra de Deus tinha um poder muito grande em sua boca. Por quê? Ele andava de acordo com a palavra de Deus e não de qualquer jeito. E o povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz, e aos que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz raiou. Jesus levou luz para a Galiléia dos gentios, a Galiléia das nações. A Galiléia ficava em
uma das extremidades da nação de Israel. E ali era o local em que muitos estrangeiros costumavam entrar. E os judeus tinham que os estrangeiros, por não serem judeus, não eram um povo a quem as promessas de Deus tinham sido dirigidas. Ou seja, na Galileia havia muitas pessoas que, para os judeus, não teriam direito às bênçãos de Deus. Mas Jesus foi levar a bênção a essas pessoas que eram rejeitadas pela sociedade. Então não importa se você é ou não é rejeitado pelas pessoas, pelos teus parentes, amigos, ou aqueles que se dizem teus amigos, ou pela sociedade. Saiba que Jesus veio para trazer luz também para você. Não fique triste. Jesus veio para trazer luz para a tua vida. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Jesus Cristo veio trazer o reino dos céus para nós aqui na terra. O que é o reino dos céus? É o tempo e o lugar onde a vontade de Deus é feita. Você pode viver o reino dos céus, mesmo que o teu trabalho, a tua escola, a tua casa seja frequentada por pessoas que não vivem na mesma fé que você. O reino dos céus é onde você está, onde você coloca os pés. Eu ouvi certa vez e eu gostei da expressão: você com Deus é a maioria. Então, sinta-se feliz. Viva o reino dos céus na tua vida. Não dependa de outras pessoas, dependa de Deus e da sua palavra. E Jesus, andando junto ao mar da Galiléia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, os quais lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. Algumas pessoas dizem: depois que eu ficar velhinho, eu vou servir a Deus. Depois que eu me aposentar, eu vou fazer a vontade de Deus. Está errado. Jesus não chamou ninguém que não estivesse fazendo nada. Jesus não chamou ninguém vagabundo. Jesus não chamou desocupado. Jesus chamou pessoas que estavam trabalhando. E aquelas pessoas que estavam trabalhando receberam um convite de Jesus. Jesus disse para Simão, Pedro e André: vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Jesus disse: eu quero mudar a vida de vocês. Vocês estão dispostos a abandonarem a vida que vocês levam? Qual a lição que nós tiramos para hoje? Jesus faz um convite para você, faz um convite para todas as pessoas. Abandone a vida que vocês têm levado. Não é para a pessoa sair do emprego. Não é para a pessoa se mudar para um outro país. Não é para a pessoa se vestir de pano, de saco, jogando cinza sobre si. Não, Jesus não faz este convite, não especificamente hoje. Jesus, ele faz o convite para que você deixe não a tua vida material, não a tua família, mas que abandone a vida de pecado. O que é a vida de pecado? É a prática de pecados. Conseguir explicar ou precisa que desenhe? Jesus quer que você mude de vida. Mudar de vida é parar de fazer coisa errada e passar a fazer a vontade de Deus. Entendeu? Vamos lá. Se não entendeu, pede o VAR, assiste de novo e você vai entender. Então eles, deixando logo as redes, seguiram-no. Foram inteligentes. Esse tal de Simão aqui era gente boa. Era meio grosso, na verdade, né? Meio rude, meio brutão. Mas foi inteligente. Abandonou logo as redes. O que é a rede? A palavra rede pode significar várias coisas. Além de ser uma rede, de se apanhar peixe, pode ser aquilo que causa embaraço para você. Abandone aquilo que te causa embaraço. Olhe para Jesus. Deixe o embaraço para trás. Quanto mais próximo de Jesus você ficar, mais as redes, as armadilhas, as ciladas vão ficar para trás. Aquilo que te prendia não te prenderá mais. E adiantando-se dali, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco com Zebedeu, seu pai, consertando as redes, e chamou-os. Aqui, mais um povo enroscado na rede.
Jesus parece que tem prazer em chamar pessoas que estão enroscadas na vida. Por isso que você está me ouvindo aqui. Olha a vida que você tem. Olha a vida que você tinha. Aqueles que já se encontraram com Jesus, aqueles que já abandonaram a rede, aqueles que já abandonaram aquilo que os enrolava e os impedia de seguir a Cristo. Veja só como que era a vida no meio daquela rede, aquele emaranhado, naquela confusão. E agora, com Cristo? Mudou, não é? Abandone as redes, abandone aquilo que te prende, abandone o erro. Tome essa decisão. Peça para Deus força e Ele vai te dar. E eles, agora, olha os discípulos aqui, no barco, Tiago e João, junto com seu pai, não olharam para trás. Imediatamente deixaram o barco e seu pai e seguiram Jesus. E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Jesus tem uma palavra de ensinamento, Jesus tem uma palavra de orientação e Jesus também tem cura às enfermidades. A palavra de Deus, lá no livro aos Hebreus, traz que Jesus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Jesus ensina hoje, Jesus usa pessoas para pregar uma boa palavra hoje e Jesus cura através dos seus servos nos dias de hoje. Não acredita? Pois bem, vá até uma igreja evangélica próxima à tua casa, uma igreja séria, que pregue a palavra de Deus como ela é. Fale ali com alguém, ele vai orar por você e você vai ser curado. De toda enfermidade? Sim, a Bíblia diz que Jesus curava todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E se Jesus é o mesmo, com certeza ele vai te curar. Mas eu tenho uma notícia para te dar. Você vai morrer. Mas pode não ser dessa enfermidade. Dá a oportunidade de Jesus te mostrar se ele pode ou não curar a tua enfermidade. Mas quero te lembrar, um dia você vai partir dessa terra, ou por um acidente, ou por uma enfermidade. Mas não se conforme com as enfermidades. Não é pecado lutar contra elas. Insista na cura. Eu já fui curado, familiares meus já foram curados, amigos já foram curados. Vale a pena. Prosseguindo em direção ao final, e a sua fama correu por toda a Síria, e traziam-lhe todos os que padeciam acometidos de várias enfermidades e tormentos, os endemoninhados, os lunáticos e os paralíticos, e ele os curava. A enfermidade que não é uma obra demoníaca, é algo natural, é uma consequência natural que sobrevém à nossa vida por conta do pecado. Todos nós morreremos. Esta carne aqui não vai viver para sempre nesta terra. Mas há enfermidades que são provocadas por espíritos malignos. E Jesus cura todas as enfermidades. Último versículo. E seguia uma grande multidão da Galiléia, de Decápolis, de Jerusalém e da Judéia e da além do Jordão. Seja uma pessoa que segue a Cristo. Vem seguir Cristo junto com uma multidão de seguidores que ele tem feito nesta terra. Com certeza você vai estar com ele quando sair desta vida. Vamos à conclusão. Conclusão. Ainda hoje, o diabo usa a mesma artimanha quando convence os homens de que ter abundância, fartura ou prosperidade material é melhor do que desfrutar da comunhão com Deus. O diabo ofereceu para Jesus uma saída para aquela dificuldade, que era a fome. E nos dias de hoje também o diabo quer oferecer saídas, mas que não estão de acordo com a vontade de Deus. Jesus preferiu passar por um momento de privação, mas agir de acordo com a vontade de Deus. Faça a mesma opção. Jesus deixou o exemplo para que nós seguíssemos os seus exemplos. Todos somos e seremos tentados. Existe um preparo para vencer as tentações. Qual é este preparo?
se alimentar da palavra de Deus. E como se alimenta da palavra de Deus? Antes que você me pergunte. É ler a palavra de Deus, ouvir a palavra de Deus, estudar a palavra de Deus. Porque fazendo isso, você vai poder agir de acordo com a palavra de Deus. E quando você usar a palavra de Deus, com certeza, a palavra de Deus que diz que você deve resistir o diabo, porque ele fugirá de você, se cumprirá. E você já pode resistir tendo certeza que ele vai fugir de você. Devemos agir da mesma forma como os discípulos de Jesus fizeram. Seguiram-no imediatamente. Não deixe para amanhã. Decida-se hoje. Entregue tua vida para Jesus, ainda hoje. Feche os teus olhos e fale: Jesus, eu creio que tu ressuscitaste dos mortos. Eu creio e te confesso como Senhor da minha vida. Pronto. Você acabou de ser classificado, de ser carimbado, de receber uma medalha de discípulo de Jesus, espiritualmente. Haja como os discípulos agiram. Decida-se imediatamente. Jesus disse: Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos ou sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Jesus Cristo convida a todos. Quando ele esteve aqui na terra em carne, ele fisicamente convidou as pessoas, convidou alguns para serem seus discípulos, serem apóstolos, mas hoje ele não está aqui entre nós fisicamente, mas ele te chama através da sua palavra. Neste versículo que eu coloquei aqui para você ler, ele te chama para ser seu discípulo. Se entregue a Cristo. No versículo seguinte, que eu não trouxe aqui, ele diz: Porque o meu fardo é suave e o meu jugo é leve. Servir a Jesus não é um peso. Servir a Cristo é ser livre, é ter leveza, é ser uma pessoa liberta do pecado e da condenação do inferno. Seja esta pessoa, se entregue a Cristo. É o que tínhamos para hoje. Deus vos abençoe. Até a próxima semana. Fiquem todos com Deus. Um grande abraço.